Do mesmo jeito que acontece na natureza, tem hora que a tempestade chega na vida da gente sem avisar. Pega todo mundo desprevenido. Às vezes é o dinheiro que acabou, é a saúde que não está legal, é um conflito na família, no trabalho, é um negócio que não deu certo e você se descabela, se desespera, bate um medo, parece que não tem mais jeito, que aquela tempestade não vai nunca mais sair da sua vida. Mas isso não é verdade. Do mesmo jeito que lá fora a tempestade passa, que o céu volta a ficar azul, que o sol volta a brilhar, na sua vida também tudo vai passar, tudo vai melhorar. Se você cuidar de você, se você limpar na sua mente inconsciente o que causou essa tempestade. Quando você tem consciência de que você é o grande escritor, a grande escritora da sua vida, que tudo que acontece na sua vida é resultado do que existe gravado na sua mente inconsciente, que o que está lá, todas as experiências, tudo que você viveu, gravou na sua mente inconsciente, está projetando, está criando a sua realidade como um filme. E a hora que você vai lá, você corrige as informações desesperadoras, você corrige todos os erros que estão causando tempestades na sua vida. A sua vida fica um mar de rosas, é uma luz que irradia tudo, é tudo dando certo, é dinheiro fluindo, é a saúde transbordando, é a harmonia nos relacionamentos, é a paz dentro de você, é a paz na sua vida, é negócio, ó, um atrás do outro dando certo, tudo, você cria tudo. Essa tempestade, por exemplo, que passou por São Paulo no meio do feriado de finados, que gerou muita destruição, de verdade, gente, eu senti um medo tão grande, eu tinha acabado de chegar da praia, e aquele vento assim, a Defesa Civil não avisou, porque eu acho que ninguém estava esperando aquilo. Ventos de 100 km por hora. As árvores dobravam aqui no meu quintal. Eu sentei na cama, fiquei conectada com o meu Japamala e fiquei fazendo Ho'oponopono mágico para a natureza. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, natureza. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Depois veio um sentimento de fazer o Ho'oponopono mágico pela paz, porque eu percebi que a natureza estava furiosa, estava revoltada, ela estava enfurecida demais. Então eu comecei a fazer o Ho'oponopono mágico para a paz. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, paz. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, porque eu senti, gente, que toda aquela fúria da natureza era resultado da fúria que existe no ser humano. Em cada ser humano, eu vejo tantas pessoas enviando mensagem para mim, né? Beth, faz Ho'oponopono mágico pela paz mundial, tá tendo guerra no mundo. Só que dentro de cada ser humano, gente, existe guerra, existe conflito, existe ódio. E tudo isso pega um ser humano, o outro junta, vira isso daí, explode essas guerras. É isso que acontece, gente. A natureza, essa fúria toda, essas tempestades, todas essas calamidades que têm acontecido é resultado do estado interior do ser humano. Nós somos um. O seu sentimento de fúria reflete, influencia a natureza. Quando acontecer uma tempestade, quando você se deparar com alguma situação muito difícil, lembra de se conectar com você, com Deus que habita em você e fazer Ho'oponopono mágico. Não se desespera. Não fica sentindo que o mundo está acabando, não fica falando palavras de destruição. É o fim dos tempos. Meu Deus do céu, está tudo acabado, está tudo perdido. Nossa, não tem mais jeito. É um sinal de que o mundo está prestes a acabar. Gente, o mundo não está prestes a acabar, não. O mundo está caminhando para Deus. Deus está cuidando de tudo. Mas existem os sinais que é o chamado para a gente voltar, para vibrar no amor, para vibrar na paz. Cada um de nós que constrói a paz dentro de si, influencia a paz no mundo. A paz começa em você. A paz que você quer ver no mundo tem que estar dentro de você. É a paz na sua casa, é a paz com seu filho, é a paz com seu marido, com a sua mulher, com seu chefe, com seus colegas de trabalho. É a paz aí no seu condomínio. Você já percebeu? Tem hora do dia
que você acorda bem, você está ótima, você está ótimo, e de repente você se sente mal, não aconteceu nada com você, mas vem um mal-estar. Por quê? A influência das pessoas, é muita gente que não está legal. Então a importância de você praticar o Ho'oponopono mágico, de reforçar essa prática na sua vida. E toda vez que você sentir esse desconforto, faz o Ho'oponopono mágico, não deixa ficar, percebe o que é. Se é um medo, uma insegurança, uma angústia, e limpa a angústia. Abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Aí chegou domingo de manhã, estava um solzinho gostoso, decidi fazer uma caminhada na praia. Mas quando eu chego lá, não tinha faixa de areia, o mar tinha tomado conta. O mar estava marrom, só para você ter ideia de como ele estava revoltado. É como se ele estivesse expulsando as pessoas da praia, não tinha onde as pessoas ficarem. Mesmo assim, eu decidi caminhar, tomei um banho, quase que o mar me arrastou, me levou embora. Fiquei cheia de areia da cabeça aos pés. Aí comecei a abençoar o mar, né? Fazer Ho'oponopono mágico, mar. Abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, mar. Abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Fui a caminhada inteira abençoando o mar, acalmando o mar, enviando luz, enviando amor, gratidão ao mar. E essa conexão foi uma coisa assim tão maravilhosa, eu consegui fazer a caminhada de ponta a ponta na praia, foi incrível. Aí no meio da caminhada encontrei uma mulher, cumprimentei, oi, tudo bem? E ela, tudo horroroso, olha que domingo horrível, olha esse mar, que horrível que ele fez com a gente, acabou com o domingo, com o feriado de todo mundo foi embora, olha isso, que situação, meu Deus, que calamidade. Eu falei, nossa, eu não vejo dessa forma, eu acho que o mar está dando um sinal para a gente, um sinal de que a gente tem que mudar o nosso estado interior, porque eu acho que tudo que acontece na natureza é reflexo de como a gente vibra. Então eu estou aqui caminhando e estou rezando, estou abençoando o mar, estou enviando luz para o mar, estou agradecendo o mar, fazendo com que o mar se acalme. E é isso que todo mundo tem que fazer. Se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo abençoar, ao invés de reclamar, se todo mundo vibrar na paz, a paz, ó, vai vibrar no mar também, o mar vai se acalmar. E a gente vai poder desfrutar essa praia maravilhosa. E a mulher ficou olhando assim para mim sem entender nada. Mas aí ela falou, é verdade, sabe que você tem razão? Eu falei, pois é, que as pessoas vibram muita insatisfação, as pessoas reclamam demais. E quanto mais a gente reclama, pior as coisas ficam. E é isso, gente, ao invés de reclamar, agradeça. Ao invés de criticar, abençoe. Ao invés de falar que está horroroso, fala que está lindo. Gente, vamos mudar as nossas palavras, vamos mudar o nosso estado interior. Somos um. Aquilo que você vibra influencia o mundo, influencia a natureza. A sua paz estabelece, influencia a paz no mundo. Lembra disso. Não adianta pedir paz no mundo se você não está em paz com você, se você está xingando, reclamando, revoltada, se você está infeliz, se você é violenta, violento, se você agride, se você xinga. Meu, a paz começa em você, você entende? Por que o mundo está desse jeito? Porque ainda tem muita gente vibrando na revolta. É isso aí que se manifesta. Vamos fazer a paz acontecer? Eu tenho um relato muito legal que o Daniel compartilhou comigo, que aconteceu uma coisa tão linda na vida dele. Eu quero compartilhar para inspirar você a praticar o Ho'oponopono mágico, para reforçar em você o quanto essa prática realiza curas poderosas, mudanças incríveis e muda a sua vida de dentro para fora. A mágica acontece na vida de todo mundo que pratica, mas tem que praticar todo dia, não adianta praticar um dia e parar 3, não adianta, é todo dia, 30, 40, 60, 90, um ano, é para toda a vida o Ho'oponopono mágico, para toda a vida, e você vai vendo o efeito progressivo dele na sua vida, cada dia mais. Vai chegar uma hora que você vai olhar para trás, assim como eu olho para trás, meu Deus do céu, essa Beth aqui, ó, vai ver os meus primeiros vídeos. Essa Beth não tem nada a ver com aquela Beth que começou a gravar no YouTube. Eu convido você a assistir meus primeiros vídeos. Eu não apaguei, eu não excluí, apesar de ter vontade, gente, porque
para mostrar para você o quanto eu evoluí, o quanto você também vai evoluir praticando a cura. É dia após dia, gente. Sua vida vai melhorar, como a vida melhorou e como a do Daniel também está acontecendo mágicas na vida dele. Olha, Beth, eu sou natural de Belém, no Pará, e há 10 anos me mudei para o Sul com a certeza de que tudo daria certo. Eu fui me destacando porque eu sempre tive dentro de mim o hábito de orar, de agradecer, que eu aprendi com a minha família, que é evangélica. Eu sempre me senti muito abençoado, porém, no momento da minha vida, devido a problemas emocionais causados pelo estresse e excesso de trabalho, eu adoeci e tive que parar por um longo tempo. Todos achavam que eu nunca mais conseguiria voltar a trabalhar e até estavam entrando com o pedido da minha aposentadoria. Em 2019, eu já tinha visto seus vídeos, mas nunca tinha praticado Ho'oponopono mágico por causa das crenças limitantes. Eu só assistia porque eu gostava das coisas que você falava, elas faziam sentido para mim. Mas naquele momento, doente na cama do hospital, eu lembrei de você, Beth, e eu percebi que eu não tinha para onde ir e que eu deveria sim praticar o Ho'oponopono mágico. Então, eu não tinha japamala. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um pedaço do lençol que cobria a minha cama e fiz alguns nós nele, cerca de 20 mais ou menos. E assim, com os nós que eu fiz no lençol, eu fui praticando Ho'oponopono mágico. Com aquele lençol improvisado, eu fazia isso todos os dias até dormir. Daniel, saudável, feliz e abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo, Daniel, saudável, feliz e abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Para mim, se tornou uma prática essencial naquele momento, tanto para a minha saúde quanto para a minha vida em geral. E aos poucos, tudo foi melhorando. A minha saúde, as oportunidades que foram surgindo, pessoas certas que foram chegando. Beth, você salvou a minha vida naquele momento, com aquele pedaço de lençol. Eu poderia ter aceitado a dor, ter desistido, mas eu escolhi fazer daquilo um instrumento que me tiraria do hospital. Você, Beth, foi a única coisa que veio na minha mente naquele momento. E eu segurava aquele lençol, dizendo para mim mesmo, é isso, já deu certo, eu consegui. Daniel, saudável, feliz e abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Tudo foi melhorando dia após dia. Eu estou criando tantos sonhos maravilhosos. Agora também estou morando perto do meu trabalho, que fica de frente para o mar, aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje eu afirmo que devo a minha vida a você, Beth, e a sua equipe. Somos todos um. A vida é incrível de verdade quando estamos do lado do bem. Daniel. Gente, quando eu li essa mensagem, eu fiquei emocionada, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão agradecida. Isso me motivou demais, sabe? E é por isso que eu trouxe aqui para compartilhar com você, porque assim como o Daniel saiu daquela cama de hospital, algo que parecia impossível para ele, e mudou a vida dele e está realizando sonhos incríveis, você também pode. Porque a mágica, escuta isso, grava isso na sua mente, a mágica acontece na vida de quem pratica Ho'oponopono mágico. Pratique para você todos os dias como o Daniel praticou. E não foi empecilho não ter japamala não, você viu que ele improvisou? Ele deu um nó no lençol. Não é incrível, gente? Não é incrível? Não é mágico? Não é emocionante o que aconteceu com ele? Então, conta para mim se esse vídeo aqui te ajudou pelo menos um pouquinho, se te inspirou a praticar o Ho'oponopono mágico, a realizar as curas importantes em você, para você sair dessa tempestade que tenho certeza você já conseguiu, já deu certo. E aí,
A hora que você sair, que você der a volta por cima, que você fizer a mágica acontecer, você faz igual o Daniel? Você compartilha para a gente celebrar com a nossa grande família? Você faz isso, que eu vou ficar muito feliz de verdade. A minha maior alegria é celebrar suas vitórias, tá bom? Um beijo. Lembra que eu amo muito você e até sempre, hein? Tchau, tchau.